Vamos lá então agora, senhoras e senhores. Hoje, filosofia. Entramos aqui, eu vou ser muito sincero com todos. É a parte que eu menos gosto da filosofia, tá? Mas estamos aí para isso. A gente vai falar de filosofia da ciência. Opa, foi demais. Vamos lá, então. Filosofia da ciência. Quando eu estou falando de filosofia da ciência, eu estou querendo dizer aqui um período em que a ciência moderna, ou seja, a ciência como a gente conhece hoje, começa a nascer, certo? Então, essa ciência ela começa a nascer ali no século XIV e ela tem o seu ápice no século XVII. Então, a gente tem todo esse período aí de queda da Idade Média, né? Final da Idade Média, começo do Renascimento, e ali no século XVIII a gente já vai ter a passagem para o Iluminismo. O que acontece? O que muda de fato durante esse período? A Idade Média, a gente tem todo um governo teocêntrico, né? Então, a gente tem todo um governo focado na figura de Deus. A partir desse momento, não. A gente começa a ter um governo focado na figura do próprio ser humano. Daí o Homem Vitruviano do Da Vinci, que eu coloquei aí, ele expressa bastante isso, né? Vocês encontram em livro didático, em qualquer lugar aí que vocês forem, uma imagenzinha do Homem Vitruviano representando esse período. E aí, gente, a grande questão aqui vai ser que as pessoas elas voltam a se preocupar mais com a natureza. Elas voltam a se preocupar mais com a materialidade das coisas. Por que o Renascimento chama Renascimento? Ele chama Renascimento porque ele é um renascimento das ideias greco-romanas. Então, esses pensadores desse período, eles vão pegar todas as grandes ideias daquele período e eles vão voltar a aplicá-las para analisar a realidade deles. Então, aqui a gente vai conseguir lembrar dos pré-socráticos, dos filósofos da Physis, e a gente vai conseguir lembrar principalmente do Aristóteles, tá? Muitos desses cientistas, filósofos / cientistas que vão aparecer durante esse período, eles dialogam diretamente com Aristóteles. Na maior parte das vezes batendo no Aristóteles, tá? Então aqui a gente vai ter muito forte uma relação entre o homem e a natureza, ou seja, as pessoas vão começar a analisar essa relação, como que a natureza altera o homem e o homem altera a natureza. E tudo aquilo que é considerado conhecimento é o que a gente pode obter da observação da natureza. Ou seja, voltamos a observar os fenômenos naturais, voltamos a observar a natureza para que a gente possa explicar alguma coisa real do nosso mundo, tá? Eu coloquei aí vários nomes importantes e famosos desse período aí. Então aí a gente tem o Copérnico, né, que foi o primeiro a pensar no heliocentrismo, o próprio Da Vinci, Vespúcio, Paracelso, que fez os graus aí, né, que a gente estuda na física. Enfim, Giordano Bruno, o Kepler, que foi um grande filósofo da ciência, estudado até hoje e de forma bastante séria. E por aí vai. Tem muita gente nesse período produzindo muita coisa, né? Então, seguimos aqui. A gente começa com esse senhor, o famoso Chico Toicinho, como chamam ele por aí, o Francis Bacon. O Bacon, ele foi um filósofo da ciência, mas não só um filósofo da ciência, ele foi um filósofo político, um filósofo político também. Então, ele tem duas grandes obras que são o Novum Organum, ou Verdades e Indicações acerca da Interpretação da Natureza, e a Nova Atlântida.
Nesse Nova Atlântida, ele vai descrever qual seria o governo dos sábios. Então, como seria de fato esse governo dos sábios, ele vai retomar o Platão aí. Mas o que interessa para a gente aqui é o Novum Organum. Por que Novum Organum? Ele está fazendo uma referência direta ao Aristóteles. O Aristóteles escreveu um livro chamado Organum, onde ele estabeleceu o processo de conhecimento das coisas por meio da lógica, por meio dos silogismos, que eu dei aquela gafe incrível aquele dia que eu tentei explicar o silogismo e me perdi no meio, né? Nunca esquecer. Ele foi um grande crítico da escolástica, então ele foi um crítico de todos aqueles filósofos do início da Idade Média, do final da Idade Média, representados ali especialmente por Tomás de Aquino, tá? Para ele, assim como Aristóteles, o conhecimento ele deve ser adquirido de forma empírica, mas essa forma empírica ela vai ser um pouco mais refinada do que o empirismo do Aristóteles, que era simplesmente conhecer as coisas por meio dos sentidos. Tem uma outra coisa que o Bacon vai dizer que é bastante importante. Esqueci de animar, droga. Olha só. O método que ele vai desenvolver para a ciência vai ser um método indutivo, certo? Indução, a gente vai partir de vários particulares para chegar a um universal. O que eu quero dizer com partir de vários particulares para chegar a um universal? Eu vou observar várias vezes a mesma coisa e tentar tirar dali uma generalidade. Então, eu vou observar os cisnes. Eu vejo um cisne branco, 2 cisne branco, 3 cisne branco, 4 cisne branco e por aí vai. Eu vou observando cisnes até eu chegar, por meio da minha razão, do meu intelecto, à regra geral de que todos os cisnes são brancos, certo? Tudo bem? Vocês acham que a ciência pode funcionar dessa forma? A gente observando e chegando a uma conclusão geral sobre todas essas coisas? O que vocês acham? Eu acho que não, porque geralmente tem muitas exceções, sabe? Isso, David. Geralmente a gente tem várias exceções. Exatamente. Quando a gente... assim, o Bacon vai levar em consideração essas exceções, mas ele não vai levar tanto em consideração essas exceções. O que aconteceria, por exemplo, se eu visse, sei lá, 500 cisnes brancos e eu encontrasse um cisne negro no meio do caminho? Está quebrada a minha teoria de que todo cisne é branco, de que todos os cisnes são brancos, né? Então eu tenho um cisne negro, portanto, deu ruim, eu preciso voltar a fazer as coisas de novo. O que vai acontecer? Dentro do método indutivo, o Francis Bacon ele vai propor uma forma de validação dessa teoria geral. Essa validação da teoria geral ela vai acontecer por meio de 3 tábuas. Ele vai chamar de as tábuas do conhecimento, certo? Então, a sentença de todos os cisnes são brancos passa a ser uma lei geral da natureza, justamente porque eu observei, eu fiz uma longa pesquisa de observação dos cisnes brancos, de observação da natureza, e eu cheguei a essa lei geral que rege a natureza. Veja, olha só, gente, é muito interessante vocês perceberem que durante toda a Idade Média, o que foi que garantiu as leis? A igreja. A igreja, exatamente. Primeiro era uma coisa que vinha de cima para baixo, né? Então, a partir da lei divina, a partir de tudo aquilo que Deus está nos dando, eu consigo conhecer o mundo. E aí eu consigo deduzir e não induzir, eu deduzo quais são as leis gerais da natureza. Mas eu não separo a natureza de Deus. A natureza continua sendo
algo criado por Deus, algo criado por essa divindade que sabe de tudo, que vê tudo, que ouve tudo, enfim. Aqui, não, olha só a passagem que brusca. Eu saio disso e eu venho para a experiência mesmo. Eu venho para o dia a dia, eu venho para a natureza. Eu venho olhar a natureza e tentar entender o que a natureza está tentando me dizer. O Kant vai pegar muito disso do Francis Bacon na Crítica da Razão Pura dele. Que ele vai tentar explicar como é que a gente conhece, qual é a possibilidade do nosso conhecimento. E aí, quando eu determino 3 medidas, por assim dizer, para validar a minha teoria, isso quer dizer que eu estou relativizando, de certa forma, essa teoria. Essa teoria, ela pode ser como ela pode não ser real, de acordo com essas tábuas do conhecimento. Vamos ver quais são essas tábuas. A primeira tábua é a tábua da presença. Então, é o registro das presenças fórmicas, ou seja, reais, que possam ser investigadas. Então, beleza, eu quero investigar o cisne branco. O cisne branco existe? Eu afirmo que o cisne branco existe, porque eu já vi. Então, eu vou lá observar o cisne branco, tá? A segunda tábua é a tábua da ausência. Quando que o cisne branco não esteve presente? É a negação. Tem algum momento em que eu posso dizer que o cisne branco não existe? Não. Então, o cisne branco está lá. Ele existe, ele é constante, ele está na natureza. Ok. Tábua da comparação. Eu vou registrar as variações que as formas apresentam quando eu analiso elas. É aí que está. E isso vai ser a graduação. Eu vou ter cisnes brancos de várias colorações de branco diferentes, vários tons de branco, mas ele não deixa de ser branco porque ele é um pouco mais marfim, porque ele é um pouco mais bege, enfim. Mas aí, se eu encontro um cisne de outra cor, a minha teoria não pode ser validada. Mas se eu encontro só tonalidades, ou seja, graduações daquele cisne branco, eu consigo validar a minha teoria. Isso daí a gente chama de indutivismo ingênuo. Ele é ingênuo porque ele não leva em consideração que a minha observação ela não é o bastante para eu conseguir firmar uma teoria. Uma observação pequena das coisas não é o bastante para eu firmar essa teoria. Por exemplo, a quantos graus ferve a água em condições normais? Depende em que altitude. Depende em que altitude, Isa. Exatamente. Aqui, na nossa altitude. Abaixo de 100 graus. Exatamente. Quando ela chega em 100 graus, ela já está fervendo, não é isso? Isso. Olha, gente, deve ser alguma coisa de química ainda, física e química no processo todo aí. Acontece que o que a Isa falou é uma verdade. Vai depender muito da altitude. Vocês acham que para garantir essa teoria de que a água ela sempre ferve abaixo de 100 graus, o Bacon pegou uma panelinha, uma fogueirinha, um pouquinho de água, subiu lá no Everest, colocou a água para ferver e ficou observando a quantos graus ela ia ferver ali? Não, ele não tem muita cara de ser atlético. Não tem. Inclusive não é. Eu quero que vocês imaginem ele com aquelas golas que eles usavam subindo uma montanha. Não ia rolar, né? Então, justamente, o indutivismo ingênuo é esse indutivismo que não está levando em consideração todas as condições possíveis. Se existe um cisne negro, por que ele é negro? É a grande questão. Ou, melhor, como ele se tornou negro? Né? Qual foi o processo que transformou ele num cisne negro? O Glaucio me mandou o seguinte:
Puta merda, agora imaginei um pedaço de bacon com roupa de alpinista com uma panela de água na mão. É bem por aí. O bacon é bem por aí. Ah, meu Deus do céu. Enfim, deu para entender por que esse indutivismo é um indutivismo ingênuo? Porque ele não está levando em consideração tudo que deve ser levado em consideração. Alguma pergunta? Fala, Lê. Certo. Mas aí, no caso, passa-se a estudar a diferença? Então, para o bacon, não necessariamente. Você ia conseguir concluir a sua pesquisa e a sua lei geral da natureza se você passasse por essas 3 tábuas. Com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento do indutivismo, daí sim, daí você consegue, você precisa continuar a desenvolver a sua ciência. Vai aparecer com Kepler, Johannes Kepler, um outro método de estudo científico, que é o falsificacionismo. O falsificacionismo, ele basicamente é o seguinte: tanto melhor é uma teoria, quanto mais falsificável ela for. Quando que a ciência ganha? A ciência ganha a partir do momento em que eu consigo superar uma teoria. Então, se eu superar a teoria da relatividade do Einstein, isso quer dizer que a ciência está ganhando, né? Eu estou apagando, por assim dizer, uma teoria, superando essa teoria, e eu estou tendo um ganho para a ciência para a gente chegar mais perto da verdade, para a gente chegar mais perto daquilo que deve ser real. A ciência, teoricamente, ela tem um compromisso com a verdade, certo? Então, em cada momento, dependendo do seu próprio momento histórico, das ferramentas que você tem e tudo mais, você vai conseguir ou não desenvolver aquela teoria científica, né? Então, por exemplo, as leis de Newton, né? Elas foram desenvolvidas assim, num estalo de dedo? Não. Foi preciso observação, foi preciso experimentação, foi preciso uma série de outras coisas para que aquela teoria fosse desenvolvida. Até nesse momento em que o Bacon está falando, ele não pensou nisso, ele não pensou em desenvolver. Vejam só, o Bacon não trouxe... É muito engraçado ficar falando o Bacon trouxe, né? Mas, enfim, o Bacon não trouxe muito desenvolvimento para as teorias científicas nesse sentido. Mas ele é considerado o pai da ciência moderna. Isso porque ele foi o primeiro a ter esse estalo do indutivismo, que vai ser aí um método científico até hoje, um método científico bastante usado até hoje. Tudo bem? Ô, professor, Diga. só mais uma coisa. Pensando justamente nessa questão da diferença do que não é tão constante, a partir do momento que essa diferença não existe ou que eu não consigo comprovar, todo esse estudo cai por terra, certo? Ou não? Por que você acha que ele cairia por terra? Porque, para mim comprovar que existem só cisnes brancos, eu teoricamente não posso ver nenhum cisne negro. Sim. Não sei, calma, acho que eu confundi um pouco. Vamos tentar de outra forma, vamos tentar uma coisa mais fácil. Eu me perdi um pouco nessa tábua da ausência, no caso. Tá, eu vou observar quando aquilo que eu estou analisando não está presente. Eu quero chegar à conclusão de que todos os cisnes são brancos, tá? Quando eu passei pela tábua da ausência, eu não identifiquei uma negação da minha teoria. Ou seja, eu não identifiquei
que a minha teoria ela se perde porque eu não vi um cisne de outra cor que não fosse branco. Então eu estou negando que existem cisnes de outras cores. Eu poderia negar aqui que existem só cisnes brancos. Por exemplo, Lê, vamos pensar, gente, extraterrestres, certo? Eu consigo observar que o ser humano existe. Tudo bem? Eu consigo observar que os extraterrestres existem? Que existe vida em outro planeta? Existe alguma forma de eu observar isso? De eu garantir que isso existe? Garantir não, né? Eu posso acreditar, É. né? Então eu posso ver, por exemplo, certas coisas que aconteceram, certos fatos que aconteceram, sei lá, aqueles sinais em plantações de milho, enfim, aquelas coisas de americano. Eu posso ver tudo isso e induzir que, a partir dessas observações que eu fiz, que existem seres de outros planetas que estão fazendo aquilo. Não posso? Pode. Eu vou comprovar? Vamos lá. O ET de Varginha. Eu vou lá pegar o ET de Varginha e vou mostrar para todo mundo. Vou botar aquela coisa cabeçuda, enfim, falar, ó, tem um ET. Aí sim, os extraterrestres existem, porque eu consegui ver um extraterrestre, um. E aí vai me surgir uma outra questão. Todos os extraterrestres são como esse extraterrestre que apareceu aqui? A ciência vai se modificando. Então, por enquanto, eu não posso provar a existência de extraterrestres, né? Não posso, porque não existe como, eu não consigo ver os extraterrestres, eu não consigo perceber os extraterrestres. Então, não dá. Gente, estou usando os extraterrestres porque eu acho que é uma coisa simples da gente perceber qual que é, tá? Não que eu seja um ufólogo ou qualquer coisa do tipo. Tive um colega uma vez que era ufólogo e ele levava a coisa muito a sério. Tudo bem, Lê? Deu para se achar? Sim, agora deu. Obrigada, Então, Gui. imagina. Oi, gente, quem quiser ligar a webcam aí, eu agradeço. Estou olhando só para a cara do David ali. Às vezes dá uma cansada. Enjoou, né? Hã? Já enjoou da cara do David. Enjoei, velho. Porra, você fica olhando Aí para tu vai ficar sozinho aí então, professor. não faz isso comigo! Ah, volta! Alguém volta, parece! Obrigado, David. Se alguém quiser ligar aí a webcam, eu agradeço, gente. Vamos ver esse negocinho preto. Tá difícil. Dá um desespero. Então vamos lá. O Bacon, ele vai fazer uma metáfora, que vai ser a metáfora dos insetos. Ele vai comparar as formas de se fazer ciência, os métodos científicos da época, a 3 insetos. O primeiro deles vão ser os empiristas, como Aristóteles, né? Os empiristas mais raiz, por assim dizer. Eles são como formigas, ou seja, eles vão amontoando os fatos, eles usam só a experiência adquirida para chegar à conclusão. O que é isso? O que isso quer dizer? Eu observei todos os cisnes ali num lago. Todos os cisnes daquele lago são brancos. Olha, os cisnes são brancos. Todos os cisnes são brancos. Eu não passei pela negação, eu não passei pela graduação. Eu não parei para ver, olha, existe uma mudança de cor ali no cisne. Eu não fiz nada do tipo. Ai, Lê, eu também sou aracnofóbico. É foda. Eu tenho medo também, mas eu tentei pegar a melhorzinha que eu achei. Vamos lá. Os racionalistas ou os dogmáticos são esse
que é o pior dos insetos da história, que é a aranha. Aranha é inseto? Não, aranha, sei lá, era aracnídeo, aranha não é inseto. As aranhas, elas tecem as suas teias em teorias e elas se baseiam única e exclusivamente nelas mesmas. Por quê? A aranha, ela mesma produz aquela teia, né? E da mesma forma que ela produz aquela teia, os dogmáticos ou os racionalistas, que aqui ele está falando justamente da escolástica, eles vão partir daquilo que eles acreditam, daquilo que eles têm eles mesmos, para conseguir produzir a teoria deles, certo? Então, eles não estão partindo de experiência nenhuma, eles não estão partindo de observação nenhuma, eles estão partindo de uma coisa que veio deles mesmos, tá? E os indutivistas vão ser as abelhas. A abelha, ela recolhe a matéria-prima das flores e, com os próprios recursos, ela transforma e manipula aquilo. Então, o que quer dizer? O indutivista, ele vai fazer o quê? Ele vai observar aquilo que a natureza está dizendo para ele, aquilo que a natureza está dando para ele, e com aquilo, por meio da razão dele, ele vai analisar e dizer se pode ser ou se não pode ser, certo? Então, você tem aí uma união da observação com o intelecto, com a razão. Lembra que o Aristóteles dizia que nada chega ao meu intelecto sem antes passar pelos meus sentidos? Justamente. Tudo bem. Só que o Aristóteles, ele não está usando o intelecto dele para dizer se aquilo é válido ou não. Ele está simplesmente vendo aquilo, sentindo aquilo, usando os seus próprios sentidos e dizendo que aquilo é válido, tá? Aqui não. Aqui eu vou observar e eu vou usar o meu intelecto. Em vários momentos eu vou observar isso, não vai ser num momento só, para eu garantir que aquilo é verdadeiro ou que aquilo é falso. Tudo bem? Então, sigamos. Temos uma Professor, dúvida. é, Fala, David. então, tipo, o mais próximo que pode ser considerado como uma lei, tipo, da natureza universal é o método indutivo, esse último, em relação aos Repete, outros dois. repete sua pergunta, por favor. Não sei se eu entendi. Entre os três, o que pode, tipo, ser considerado mais próximo, assim, de uma lei universal, natural, sabe? Sim. É o indutivo, esse último? Sim. Depende. Porque, assim, cada um deles vai acreditar que o que está estudando é uma lei universal e natural. Então, o Aristóteles e os empiristas vão te dizer que, olha, tá aí, velho, é material, a coisa existe e é uma lei universal. Os racionalistas ou os dogmáticos, que é a escolástica, eles vão dizer basicamente o seguinte: Deus deu, está na minha razão, está no meu intelecto, e eu consigo provar isso por meio do meu intelecto, portanto é uma lei natural. Então, vai depender muito. Cada um dos métodos da ciência, eles vão tentar chegar mais próximo possível da verdade, né? Então, cada um desses métodos, o cientista que está usando cada um desses métodos, ele vai acreditar que aquilo é real. Porque não faz o menor sentido eu pesquisar alguma coisa que eu não acredite que seja real, né? Então, sei lá, eu quero de novo aí provar a existência dos extraterrestres. Então, já existe um pressuposto de que eu acredite que os extraterrestres existem. E é por isso que eu vou tentar fazer com que eles existam. Deu para entender? Sim, e professor, só mais uma coisa. A visão que a gente tem hoje da ciência, qual que seria, tipo, dos três o método mais eficiente, assim? Nenhum deles. Nenhum. Porque depois que o Galileu aparece, as coisas mudam bastante nesse sentido. Daí a gente já vai ver, tá? Beleza. Fala, Fê. Tá sem som, Fê. Eu acho que o áudio dele não tá funcionando. Que É, o micro dele tá ligado.
Então, se você quiser digitar. Tá me escutando? Agora sim, diga. Beleza. Tava configurado errado aqui. Tipo, uma coisa que eu ainda não entendi é, vamos supor que eu tô aqui no Brasil e só exista esses cisnes brancos. Tá. Aí, tipo, tem em outra parte do mundo cisnes negros. Só que eu Uhum. não vi eles. Não os vi, né? Como que eu vou, tipo, eles vão estar ausentes para mim. Como que eu vou, tipo, poder afirmar que não existem, que só existem cisnes Uhum. brancos? Tipo, tá ausente para mim, mas na realidade eles existem. Não sei se, tipo, você entendeu. Entendi. Quer dizer, acho que eu entendi. É o mesmo exemplo que eu usei da água. Ele não vai subir numa montanha, ele não vai subir no Everest para pensar a variação da altitude para ver a quantos graus que a água vai ferver. Da mesma forma, ele não vai sair lá da Inglaterra para vir até o Brasil para ver se aqui no Brasil existem cisnes negros, entendeu? Por isso que ele é um indutivismo ingênuo, porque ele está focado ali naquele entorno dele, se esquecendo de que as variações podem acontecer de acordo com o clima, que elas podem acontecer de acordo com altitude, de acordo com, enfim, uma série de outras coisas. Ele não está considerando todas essas outras coisas. Ele está considerando só as condições nas quais ele está pesquisando. Aquelas condições nas quais ele está pesquisando é um microcosmo de todo o cosmo que existe na diversidade da natureza, entendeu? Então, ele é ingênuo justamente por causa disso. A sua dúvida, ela é a dúvida que moveu a ciência, que moveu a galera a bater nesse indutivismo ingênuo. Então, ela é uma dúvida perfeita, porque é ela que vai fazer as coisas se transformarem na ciência. Então, eu vou começar a expandir o meu método de testagem, quer dizer, de observação, e aí eu vou começar a testar, né? A gente tem aí a vacina do Dória sendo desenvolvida para o coronavírus, por exemplo. Então, não adianta eu testar uma vacina em você e no David e botar essa vacina para rolar, né? Eu preciso de uma testagem em várias condições, com várias pessoas, em várias situações, com várias condições de saúde, com várias doenças pré-existentes, para eu saber o que vai acontecer em cada um daqueles momentos, né? A pesquisa científica, ela tem que ser uma pesquisa rigorosa, ela tem que ser uma pesquisa que vai vendo as minúcias naquilo tudo, né? Então, a sua dúvida é justamente o que vai levar a ciência a pensar dessa forma, a ser mais rigorosa. Deu para entender? Beleza. Valeu, professor. Imagina. Fala, Glaucio. Professor, partindo do princípio de que esses eram métodos apenas, eu não sei se o meu entendimento está certo ou não, mas não dá para dizer que eles eram errados, apenas o fato de que as pessoas que utilizavam esses meios na época utilizavam porque eram disponíveis para poder julgar algum tipo de evento, enfim. E aí eles serviram como base de ferramenta para o desenvolvimento de uma análise crítica mais ponderada, mais aperfeiçoada. Uhum. Então, não posso dizer que eles eram errados, eu apenas Não. posso dizer que eles usavam as ferramentas que tinham disponíveis. Exatamente. Exatamente isso. E aí, por ferramentas que eles tinham disponíveis, é legal a gente pensar também que é um momento histórico. A gente não pode separar as coisas do seu momento histórico, né? A semana passada surgiram alguns debates sobre nessa onda do racismo estrutural e tudo mais. E eu não sei se vocês viram que a HBO tirou E o Vento Levou, né, do catálogo deles. Não sei se vocês já viram E o Vento Levou, mas eles tratam ali um racismo estrutural de uma forma, né? E aí eu vou ter que ser obrigado a concordar com a Djamila Ribeiro nesse sentido, quando ela diz que existe um momento histórico em que eles estão mostrando alguma coisa.
E então, como é que eu vou separar aquilo que a sociedade pensava naquele momento, né? Como é que eu vou separar isso? Aquele filme deixa de ter valor, ou seja, a teoria do Bacon deixa de ter valor porque ela estava inserida naquele momento histórico? Alguma teoria deixa de ter valor porque estava inserida naquele momento histórico? Não, porque se a gente apaga o passado, a gente não tem futuro, né? Não tem nem presente nem futuro. Tudo bem? Sigamos então. Senhor Galileu Galilei. Acredito que todos conheçam o senhor Galileu Galilei, que em algum momento da vida aí vocês já tenham estudado este senhor, já tenham ouvido falar deste senhor. Bom, o Galileu, ele é uma das grandes imagens aí do Renascimento, né? E ele é considerado o cara que fez a Revolução Científica, né? Ele protagonizou ali a Revolução Científica. Então, vamos lá. Ele vai se basear no Copérnico e no modelo heliocentrista do Copérnico, e ele vai levar isso a um outro grau. Por que ele vai levar isso a um outro grau? Porque ele vai investigar as coisas, não só isso, mas outras coisas também, de forma muito mais profunda, porque ele vai começar a fazer experimentações. Os experimentos começam a partir do Galileu, né? Eles começam a ficar mais fortes a partir do Galileu. Ele vai separar a religião da natureza, ele vai separar a crença religiosa do cientificismo, e ele vai renovar a astronomia e a física, como a gente conhecia elas. E ele vai fazer uso de uma ferramenta, de um aparato, que para a gente hoje é um aparato muito simples, mas que fez toda a diferença naquele momento, que foi o telescópio, né? Então ele vai fazer uma grande revolução científica usando um telescópio. Vejam só vocês que coisa louca. Vamos lá. E aí, vamos apontar as falhas do método indutivo mais uma vez. Então, por exemplo, você observou que a água ferve a 100 graus Celsius, no entanto, isso somente ocorre em condições normais, certo? Ou seja, na nossa altitude, nessas condições que a gente está nesse momento. Se subirmos, tem que arrumar isso, se subirmos a uma montanha, a gente vai perceber que a água vai ferver mais rápido, ou seja, antes de chegar perto desses 100 graus. Então, eu preciso realizar esse experimento em diversas condições para perceber onde ele se modifica, quais são as suas modificações. O método indutivo não vai levar em consideração a hipótese. O que é uma hipótese? É um palpite que vai depender da nossa razão para sintetizar e relacionar e formular, estava digitando feito idiota ontem, né? E formular as informações e os conceitos. Que isso quer dizer, gente? Quando o Bacon vai propor o método indutivo ingênuo, ele vai dizer que aquela observação dele já é uma lei geral. O Galileu vai dizer, não. É uma hipótese. Olha como a gente salva as coisas. É uma hipótese. Pode ser que você esteja certo, mas também pode ser que você esteja errado. Existe aí uma possibilidade de que isso aconteça. É o gato do Schrödinger. 50-50. Então, a possibilidade existe de que você esteja errado e a possibilidade existe de que você esteja certo. Como eu vou descobrir se você está errado, se você está certo? Essa é a grande questão. Daí, olha só. O Galileu, ele vai usar o telescópio para olhar o universo. E aqui ele vai bater no Aristóteles. Lembra lá da física aristotélica que a gente viu já faz algum tempo? O Aristóteles dizia que existia o mundo supralunar e o mundo sublunar e que tinha lá o céu das estrelas fixas, né? E nessas estrelas fixas você tinha os astros, que eram os planetas, que eram conhecidos até aquele momento. E era isso. O universo ele se baseava no mundo sub e supralunar, então da Lua para baixo, da Lua para cima. O mundo
supralunar era um mundo perfeito, onde as coisas eram feitas do éter, o elemento principal era o éter, porque ele não tinha mudanças e tal. E aqui no sublunar as coisas estavam sujeitas a um movimento, a mudança, e portanto elas eram imperfeitas. Por isso as coisas aqui eram feitas de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. O Galileu vai pegar essa física aristotélica, que vai ser cristianizada pelo Tomás de Aquino também, quando o Tomás de Aquino diz que a criação de Deus é perfeita e tudo que está aqui na cidade dos homens é imperfeito e imutável. E ele vai começar a observar, por meio do telescópiozinho dele lá, as coisas. E aí ele vai começar a perceber algumas coisas. Existe um espaço além daquilo que Aristóteles acreditou que eram as estrelas fixas. Ele vai perceber a superfície da Lua, que é irregular, que ela tem falhas, que ela tem crateras e tudo aquilo que a gente já sabe. Vai perceber as manchas do Sol e vai perceber que Júpiter tem 4 luas. Ou seja, ele vai perceber uma série de coisas que naquela época, eu quero que vocês façam esse exercício, de sair dessa época que a gente está e ir para um outro momento da história, onde a gente ainda acreditava que a Terra era o centro do universo, que tudo girava em torno da Terra, porque Deus nos fez assim, Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança, e, portanto, ele é o ápice de toda a evolução, ele é o ápice de todo o universo, e por isso a Terra se encontra ali no centro do universo, todas as outras estrelas giram em torno dela. E aí chega um cara muito doido, com um bagulhinho na mão, redondo, com um vidrinho ali, olhando para as estrelas e dizendo: vocês estão errados, queridos, não é assim que funciona o bagulho, não. O bagulho funciona de outra forma, a gente não é centro de universo coisíssima nenhuma. A gente está aqui e a gente está girando em torno do Sol. O Copérnico lá que vocês caçaram tanto, que vocês chamaram de ateu, ele não estava tão errado assim, não. E aí o que eles vão fazer? Vão chamar o Galileu de ateu também. E é bem possível que ele fosse mesmo ateu, só que ele era muito radical você dizer uma coisa dessas naquele momento, né? Você assumir um ateísmo naquele momento era uma das coisas mais radicais que existiam, uma das coisas mais radicais possíveis. Então ele vai quebrar toda a física atomista aristotélica quando ele consegue mostrar que o universo é maior do que a gente imaginava que ele fosse naquele momento. E corroborar com o Copérnico de que, na verdade, o que rege ali é o heliocentrismo, né? Tudo bem até aqui? Beleza. Então, olha só. Ele vai falar bastante contra o Aristóteles. O Aristóteles dizia que os objetos eles caíam porque eles tendiam à natureza deles. Então, um objeto como uma borracha, por exemplo, que ela é dura, ela é feita de látex, a coisa toda, qual é o elemento primordial dessa borracha? A terra. Se eu largar ela, ela vai cair, ela vai tender justamente ao elemento primordial dela, que é a terra. É por isso que o Aristóteles acreditava que os objetos caíam, certo? E o Aristóteles dizia que, por exemplo, uma pena, qual é o elemento primordial da pena? Ela é leve, então é o ar. Então ela vai demorar mais para cair. Ela vai cair, ela vai demorar mais para cair, porque ela está tendendo a quê? Ela está tendendo ao primordial dela, certo? Então, a grande questão da Aristóteles era: por que os corpos caem? O Galileu vai mudar essa questão. Ele vai se perguntar como os corpos caem. E aí, quando ele muda esta palavrinha, ele sai do porquê e vai para o como, gente, a gente tem uma rachadura na história da humanidade aqui. A gente tem uma ferida enorme na história da humanidade, que é: a filosofia vai ficar com os porquês, a ciência vai ficar com os comos. A gente separa pela primeira vez na história a filosofia da ciência. Então aqui a gente começa a ter uma outra área da filosofia, que é justamente
a filosofia da ciência. Então é com Galileu Galilei que a filosofia e a ciência se separam, porque uma vai estar preocupada em perguntar o porquê e a outra vai estar preocupada em dizer o como as coisas acontecem. Então, de onde nós viemos? Para onde nós vamos? Como nós surgimos? O que acontece? Como nós vamos? Como acontece o processo de decomposição do corpo humano? Como acontece o processo de envelhecimento do corpo humano? A gente está tirando as coisas dessa metafísica que está aqui em cima e a gente está passando tudo isso para a física, mudando uma palavrinha. A gente já não se pergunta mais o porquê, agora a gente passa a se perguntar o como. Então aqui o Galileu ele vai começar a empreender uma série de experimentos, né, para tentar mostrar como as coisas acontecem. Então ele vai pegar dois corpos com massas diferentes e vai jogar esses corpos. E aí ele vai ver que esses corpos vão cair. E muitas vezes eles vão cair na mesma velocidade. Então ele vai se perguntar como aquilo vai acontecer. Daí ele vai fazer um processo de matematização da filosofia, um processo de matematização da ciência, que vai se transformar nada mais nada menos do que na física, né? A física é justamente o resultado do processo de matematização da filosofia. Então, enquanto a filosofia está se perguntando por quê, a física vai mostrar o como. Foi esse FDP que inventou a física? A física moderna? Podemos dizer que sim. Olha só que coisa interessante, gente. Eu sou uma negação em matemática. Eu sou horrível, não sei fazer conta, sou terrível em matemática. Sempre fui. Tenho vários traumas com matemática. Desde que eu era pequeno, eu tive uma professora escrota de matemática na 4ª série que me deixou desse jeito. Quando eu cheguei no ensino médio e eu fui ter aula de física, eu me apaixonei completamente por física. Eu amava física. Eu cabulava a aula de educação física para assistir a mesma aula de física que eu tinha acabado de ter na outra sala dos meus amigos. Eu fazia isso, assim, sempre. Como eu nunca repeti por educação física, senhoras e senhores, não sei. Não faço a menor ideia. Mas tudo bem. Eu sei que eu gostava tanto de física, mas tanto de física, e a nossa professora, ela deixava a gente usar a calculadora para fazer as questões, para fazer as contas. E aí, para mim, tudo bem. Porque eu sabia a fórmula, eu sabia como fazer aquilo, eu só precisava da calculadora para me dar aquele helpzinho básico. Então, eu só tirava 10 em física. Era 10 atrás de 10, atrás de 10, atrás de 10. Quando eu cheguei no 3º ano do ensino médio, eu falei, eu vou fazer física. Olha só, eu vou fazer faculdade de física, por que não? Né? Aí, eu fui conversar com a minha professora, ela olhou para mim e falou assim, então, você não é muito bom em matemática. Eu tô te avisando para você não levar na cara depois, né? Quando você chegar lá e você não levar na cara depois. É verdade, né? Aí eu fui fazer filosofia. Beleza. Demorou uma cara para eu descobrir por que eu gostava tanto assim de física. E aí foi, estudando filosofia da ciência, estudando Galileu, que eu percebi, olha, por isso que eu gostava de física. Então, quer dizer, eu estou aqui na filosofia e eu posso estudar a física, mas eu não preciso fazer contas. Olha que coisa incrível, que coisa maravilhosa que é isso. E aí que tá. Aí a gente percebe, justamente, a física é a matematização da filosofia. Então, a gente tem essa rachadura enorme que acontece nesse processo, na simples mudança, na simples troca de pergunta, né? Do porquê para o como, e no processo de matematização disso tudo, que é a coisa mais... Esqueci o que eu ia falar, mas é isso aí. Então, olha só. O Galileu, para não romper completamente com a religião naquele momento, para não perder a cabecinha dele, o que ele vai fazer?
Ele vai dizer que existem 2 livros de Deus no mundo. Existe a Bíblia, que é uma adaptação humana das leis divinas, e que não pode ser observada, não pode ser provada por meio de experimentos. Então, eu não posso provar Adão e Eva, por exemplo. Né? Eu posso acreditar em Adão e Eva, mas eu não posso provar. Não tem como eu fazer uma genealogia do ser humano até eu chegar nos genes de Adão e Eva. Isso é impossível de ser feito. E você tem um outro livro de Deus, que é a natureza. E essa sim pode ser observada, os seus fenômenos podem ser estudados e provados por meio desses experimentos. É aí que está a grande questão para o Galileu, e aí que o Galileu vai ser perseguido, que o Galileu vai ser, enfim, o loucão daquele momento. Nesse momento, gente, a gente diz que a gente tem algumas feridas na história, né? O Galileu é uma dessas feridas. A outra ferida vai ser o Freud. Porque o Galileu vai dizer que a gente pode perceber as coisas como elas acontecem, e o Freud ele vai levar a gente para a subjetividade, né? Então ele vai levar a gente a pensar como a gente se constrói. Então, o nosso interior também é ciência. A nossa mente também é ciência. E aí tudo isso vai causar uma transformação muito grande na natureza, na história, e vai fazer com que a gente chegue onde nós estamos hoje. O Galileu vai ter alguns princípios para fazer a metodologia dele. Esses princípios serão, em primeiro lugar, a observação desses fenômenos sem preconceitos filosóficos e ou religiosos, ou seja, você não pode ter os preconceitos aristotélicos, você não pode ter os preconceitos platônicos, você não pode ter nada disso. Você precisa observar a natureza, estar aberto para essa natureza e observar com a sua razão, usando o seu intelecto para ver o que essa natureza tem a dizer para você. Não pode ser religioso, porque se você for religioso, daí você vai ter um grande problema, e esse problema vai ser, eu não preciso explicar isso aqui. A natureza é uma criação de Deus, portanto, para que eu vou explicar isso tudo? Né? A experimentação, então, quer dizer, eu vou produzir esses fenômenos, e eu vou analisar a produção desses fenômenos em determinadas circunstâncias. Daí a gente tem aquela figura do cientista no laboratório, com o jaleco branco, fazendo uma série de experimentos, o laboratório de Dexter, para quem é mais velho. Regularidade matemática, então você vai ter que descobrir essa regularidade, percebendo que você pode demonstrar a natureza por meio de cálculos, números e formas geométricas. Isso é uma coisa que já estava no Platão, se vocês pararem para pensar, e que o Galileu vai retomar aqui, mas ele vai retomar de uma forma mais efetiva, até porque, de novo, ele está naquele momento histórico que garante isso melhor para ele, que garante que ele consiga analisar melhor essas coisas e mostrar e provar melhor essas coisas, né? Então, justamente, a matematização disso tudo vai ser o que vai separar a filosofia e a ciência, e mais, ele vai colocar aqui uma questão que é a ciência e a religião, elas devem estar separadas. Você não pode ter a ciência e a religião juntas, porque uma contradiz a outra. E o grande problema é que você não pode excluir nenhuma das duas. Você não pode excluir a religião e você não pode excluir a ciência. Como é que você vai trabalhar com essas duas coisas juntas? E aí a gente tem um problema ético que nos acompanha até o dia de hoje, até o século XXI, que é a separação desse âmbito íntimo, que é o da religião, e desse âmbito racional e mais público,
que é a ciência. E isso dá uma discussão, gente, que a gente podia passar aqui horas e horas e horas e horas e horas e horas discutindo, porque é uma discussão de uma importância grande no mundo, né? Então, a filosofia da ciência, ela tem várias coisas para dizer para a gente. E aí, começar com ela ali no... Não esqueci então, Breno. Pode deixar, mas hoje eu vou acabar um pouco mais cedo mesmo. E aí a gente... Peraí, gente. Tá acabando a bateria do computador. E aí a gente pode discutir isso justamente no âmbito ético, no âmbito moral, de como que essas coisas, elas nos atingem até o dia de hoje, né? Alguém tem alguma questão? Professor, desculpe, eu acabei caindo. Eu perdi Eu vi. alguma coisa? Eu estava falando basicamente de como que a filosofia da ciência ela ainda traz uma questão muito importante para a gente, que é a separação da religião e da ciência, né? Então, como que as duas coisas elas não podem se excluir, mas elas também não podem andar juntas, né? Qual é a nossa... Como que a gente prova as coisas? Por exemplo, tem escolas que até hoje não ensinam a teoria da evolução. Elas ensinam só o criacionismo. Ou seja, isso é muito louco, né? Porque você está colocando aí uma crença religiosa na educação, mas e na hora que esse sujeito for fazer o vestibular? Ele não vai poder responder uma questão que diz respeito ao evolucionismo no criacionismo. Fala, Luísa. Quiser abrir o microfone para falar? Eu acho que ela quer o último slide, professor. Ela falou no aqui, grupo. demorou aqui. Posso voltar. Breno, diz aí, meu filho. Professor, eu estudei em colégio católico, né? E engraçado é que, tipo, quem dá aula, uma matéria tipo, de evolução, assim, além de ser a biologia e tal, tinha aula de ensino religioso. E a própria aula de ensino religioso dava também essa matéria de evolução. Acredita? De modo desconstruído. Acredito. Mas aí você tinha... Em biologia você também tinha... Você tinha as duas. Você tinha biologia e você tinha o ensino religioso. Sim. E aí um não excluía o outro, né? Não, eles meio que se complementavam, sabe? Tá. Mas então, quer dizer, você aprendeu tanto evolucionismo quanto criacionismo. Sim. Então, isso é uma coisa interessante, porque você tem as duas medidas. Você aprender só uma das duas coisas te deixa num vácuo científico quase, né? Porque eu acredito que seja muito importante você aprender o criacionismo, mas também é muito importante você aprender o evolucionismo, porque afinal de contas, né, independentemente daquilo que eu acredito que eu não acredito, é conhecimento, é ciência e a gente precisa aprender essas coisas. Gui, Gente, oi. volta no último slide, por favor. Volto. Desculpa. Imagina. Ô, professor, você pode voltar no do Francis Bacon também, por favor? Posso, Samuel. E só complementando o negócio do Breno, eu também estudei um ano em colégio católico e eu tive um ensino religioso e o meu ensino religioso ele puxava mais pra filosofia, sabe? Ele mostrava, tipo, os filósofos religiosos, sabe? Tipo Santo Sim. Agostinho, esse tipo de coisa, sabe? Sim, é muito interessante quando isso acontece. Hoje, se eu não me engano, pela LDB, quem pode dar... Quem pode dar ensino religioso são justamente os professores de filosofia, para tratar dessas questões mais filosóficas mesmo. É esse que você quer ou é outro? Esse mesmo, obrigado, já tirei. Imagina. Fala, David. Professor, você poderia explicar de novo, sabe aquelas metáforas dos insetos? Posso.
Eu me perdi no. Quer dizer, na real, eu não entendi muito bem a diferença dos empiristas com os indutivistas, sabe? Tá. Certo. Os empiristas, eles vão fazer o quê? Eles vão levar em consideração só a experiência, sem usar necessariamente a observação, sem usar aquelas 3 tábuas do conhecimento que o Bacon está colocando. Então, eles não vão usar a tábua da presença, da ausência e da comparação. Eles vão simplesmente usar a própria experiência deles para transformar essa experiência numa lei universal. Olha só, o empirismo também ingênuo, ele vai dizer que é só experimentando que eu vou conseguir explicar as coisas. O indutivismo ainda ingênuo, ele vai dizer, não, ele é um pouco mais refinado, se a gente for parar para pensar. Não, eu tenho que observar, tudo bem que dentro ali do meu quadrado, eu vou observar, eu vou ver quando que tal fenômeno aparece, quando que tal fenômeno não aparece e quais são as graduações desse fenômeno. Então tem um refinamento maior, não é simplesmente experienciar e acreditar que aquilo é real, oficial para sempre. Deu para entender? Valeu, professor. Imagina. Mais alguém com alguma dúvida? Querem que eu volte mais algum slide? Professor, só uma coisa. É que o Ava não tá funcionando. Aí, você poderia mandar, tipo, o arquivo no grupo? Por favor? Mando já para vocês. Tá? Beleza. Eu tenho que terminar o gabarito, gente. Ontem, pelos erros de digitação, vocês veem que eu não estava muito da hora. Então, eu vou terminar o gabarito de vocês e mando junto lá no grupo. Temos um chat. Cadê? O Ava voltou? É isso? Gente, mais alguma dúvida? Se não, excepcionalmente, hoje eu vou acabar mais cedo de verdade. Tudo bem para vocês? Por mim, tudo bem. Tudo bem? Professor, Tudo bem. já que estão falando que o Ava voltou, acho que não precisa enviar, não. Bom, digam aí vocês me marquem lá no grupo que se for preciso eu mando, Beleza. não tem problema nenhum. Tá bom? Beleza. Beleza? Gente, então é isso. Por hoje é só. Se ninguém mais tem nenhuma dúvida, estão dispensados. Vocês ficam aí com 25 minutinhos, 15 minutinhos aí de folguinha pra vocês. Valeu, gente. Até semana que vem. Valeu, professor. Muito obrigado. Valeu. Tchau, gente.